Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. Eu já quero falar com vocês sobre vamos dizer assim, um depoimento, né, que Mano Brown faz sobre a favela. Ou seja, Mano Brown faz um diagnóstico e fala exatamente o que falta para a favela. Bom, eu quero comentar sobre isso, pois eu quero mostrar um outro vídeo que mostra que talvez Mano Brown não esteja tão correto assim, tá? E mais, eu quero falar com vocês sobre o que é, ou melhor dizendo, eu já até comentei disso em outros estudos de caso, vou até deixar aqui, mas enfim, vamos lá. Onde eu quero falar do real problema que nós enfrentamos, beleza? Ou seja, qual que é o real problema da realidade brasileira, ou da realidade do mundo, né? Será que Mano Brown está correto sobre o que ele diz faltar na favela? Bom, este vai ser o tema do estudo de caso de hoje, então eu já quero mostrar para vocês o que ele diz, para que nós dali já conversemos aqui sobre isso, beleza? Bom, vamos então primeiro para o depoimento de Mano Brown, ou conselho de Mano Brown. É difícil a gente ficar passando caminhada para os mais novos. Filho, não compre essa Ferrari vermelha, filho. Não compre esse iate, filho. O que você vai fazer no Rio de Janeiro com esse iate no verão, filho? Filho, não vá para Nova York 3 vezes no ano, filho. Entendeu? É caro te falar essas coisas. Entendeu? Eu acho que existe momentos a gente lutou por certas melhoras, algumas são materiais. Até hoje, para a favela, o que falta é dinheiro. Não é religião, não é filosofia, não é conhecimento. Esquece essa ideia. É dinheiro. Você tendo oportunidade de pôr a mão no dinheiro, você tem que pôr. Um preto é essencial ter dinheiro. Quem colocou essas ideias de que dinheiro faz mal para nós é branco, dono de fazenda. A mão no dinheiro vai gerar vida real. É difícil a gente ficar passando. Bom, este é o conselho de Mano Brown. Se você já quiser deixar respeitosamente nos comentários a sua opinião sobre este conselho, me deixe saber, gostaria muito de ouvi-los. Bom, vamos lá, eu vou comentar tudo numa tacada só, mas antes eu gostaria de passar para vocês um vídeo que aconteceu ontem ou anteontem. E aí vamos ver se Mano Brown está correto, beleza? Vamos tentar entender aqui se, pelo menos assim, né, buscando aqui na nossa cabeça o que possivelmente está acontecendo neste vídeo, se realmente o que faltaria ali era dinheiro, beleza? Vamos lá, olhem isso. Ó, pra quem não entendeu, né, até onde eu vi, a história é basicamente o seguinte: o Papai Noel atrasou ou alguma coisa nesse sentido, e a notícia é essa: Papai Noel é apedrejado em caravana da Coca-Cola. E caravana, perdão, da Coca-Cola acaba mais cedo. E aí você pode ver as pessoas assim, hostilizando, batendo no caminhão, xingando, falando em linguagem de memes e tudo mais, né? Bom, e aí? Você acha que pra esta galera o que falta é dinheiro? Bom, vamos lá. Primeiro, né, se você é novo ou nova aqui, já convido você primeiro a se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Primeiro porque o YouTube, quando eu toco em temas um pouco mais sensíveis, restringe. Então, para que você ajude a este canal continuar viável, é muito importante que você participe. Então se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações, beleza? Para, primeiro, você sempre ser avisado quando tiver conteúdo novo. Segundo, para o canal crescer, chegar a mais pessoas e para que possamos sempre trazer novos conteúdos, beleza? Bom, vamos lá, né? Primeiro, vamos falar um pouco sobre o que o Mano Brown disse, né? Cara, o que acontece? Vamos pontuar uma coisa importante aqui, né? Você vai ver muitos até desses ditos comunistas, assim, né? São, na verdade, né? Mas assim, aqueles... Ian Neves, essa galera, assim, né? Que comunista de apartamento, né? Revolucionário de apartamento. Que basicamente, assim, eles falam coisas verdadeiras. E eu não sei qual que é todo o contexto do que o Mano Brown está falando, claro, mas assim, pensemos o seguinte: bom, para uma pessoa miserável, tá? Para uma pessoa que não tem a menor, assim, veja, a pessoa está no nível de tentar entender o que ela vai fazer para comer, tá?
É claro, é óbvio, né? Óbvio que falta para esta pessoa condições materiais, ou seja, como que você vai chegar a uma pessoa assim, por exemplo, tá? E dizer para ela, sei lá, que ela precisa estudar, que ela precisa de conhecimento, né, de filosofia, de religião, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então assim, isso, pontuado isso, é claro, beleza? Ou seja, quando nós então estamos falando de pessoas miseráveis, tá? É óbvio que a conversa, ela tem que partir de um outro modo. A pessoa tem que ser de fato ajudada, tá? Alguém tem que realmente fazer alguma coisa. E que inclusive é o que eu me pergunto se muitas dessas pessoas que tanto defendem esses pobres fazem, né? Pois afinal de contas, você vê que o discurso do Mano Brown, ele não está girando em torno disso. Ele está girando em torno de uma piada irônica, totalmente sem graça. Não sei se teve algum contexto para ficar um pouco mais engraçado, mas ninguém riu, então não sei se teve graça ou se esse foi o intuito dele. Mas o que ele está falando ali? Ele fala, não tem uma Ferrari, filho. Não tem um iate, filho. Não vá 3 vezes a Nova York, filho. Qual que é, então, a narrativa que ele está construindo ali? A de que o pobre, ou o preto, como ele está colocando ali, não pode ascender. Isso incomoda quem? O dono de fazenda branco, como ele fala ali, certo? Então, ou seja, no fundo, né, é aquela narrativa que a gente já sabe que está falida, mas que, claro, as pessoas, alguns insistem de forma de mau caráter, outros por ignorância. Mas que o quê? Que transforma, mais uma vez, cada classe, é aquela ideia da consciência de classe. Você vê que muita gente ainda se seduz assim, por essa noção, mas aquela ideia de classe, onde realmente, né, os ricos eles estão fazendo com que você não ascenda nem a pau, certo? E o pobre, ele não tem direito a essas coisas. Bom, esta é a história contada. É lógico que, vejam, esta história ela é mais complexa. Escapa até do nosso objetivo maior aqui, que é o qual? Vejam, eu quero falar do seguinte, eu quero falar, sobre uma frase em específico, que é o que falta para a favela é dinheiro, né? Então, vamos lá, mas para situar isso que é muito importante, ou seja, então o que ele está falando, na verdade, é do que inclusive muitos deles pregam, né? Esses funkeiros, esses MCs e tudo mais. Que é o quê? Não é de você dar uma condição melhor para a pessoa. É o quê? É você ostentar, é você ter Mustang, é você ter não sei o que lá. Por exemplo, tudo que ele tá falando, cara, eu não conheço uma única pessoa do meu convívio, tá? Que tem acesso a isso que ele tá falando. E muito provavelmente quem tem? Ele. Certo? Então assim, qual que é o ponto aqui? O ponto é esta mentalidade de ostentação, que, vamos ser honestos, não faz bem a ninguém. A ninguém. É óbvio também, ponto aqui, tá? É óbvio também que assim, que é um tema mais complexo e não é realmente o objetivo da nossa conversa aqui, né? O meu foco é isso que falta a favela, né? Beleza. Ponto é óbvio que esta ostentação vindo de quem for é um absurdo, né? E na verdade, você note, eu já falei isso aqui, por exemplo, uma vez, estávamos eu e minha esposa no mercadinho, e aí a gente foi pegar pão lá, né? E a menina que estava colocando pão, ela estava no celular. E aí ela estava conversando, e coincidentemente, né? Nós estávamos buscando tênis nessa época, então a gente estava vendo, e a gente estava horrorizado assim, com os preços, né? Tipo, R$1.000, R$800 e tal. E a gente estava buscando coisa bem mais baixa, tipo, pô, no máximo, eu já acho um absurdo 300 contos, sabe? Tava buscando uma coisa nessa pegada. Quando não, cara, a menina estava falando que ela estava esperando, assim, basicamente cair o dinheiro dela lá, porque ela queria comprar um tênis X, e a gente já tinha visto esse tênis, assim, que a gente tinha ficado, que era R$1.000. Então, assim, para analisar, uma menina que talvez ela não tenha condições de fazer, é muito difícil que tenha, porque é uma coisa que dificilmente cabe no orçamento de qualquer um tênis de R$1.000, né? Mas dito isso, o que acontece? Olha a hierarquia de coisas na cabeça dessa menina, talvez. E aí, este é o ponto, veja, por isso que eu tô falando aqui. Mais do que a gente falar agora da desigualdade, que existe, é óbvio que existe sim também, vamos dizer assim, um sistema capitalista que pune muitas vezes as pessoas, né? Eu já falei aqui pra vocês, veja, eu já falei até aqui que eu gosto de uma frase de um professor meu, que é o capitalismo é uma doença e o comunismo é uma comorbidade, ou seja, doença da doença, né? Porque este é o grande ponto. O que eles tomam como narrativa? Esta ideia, mais uma vez, de que este é o objetivo de todo mundo, é ter cada vez mais coisa, é ter Ferrari, é ter cordão de ouro, você entendeu? Ir numa balada e gastar R$5.000 num champanhe e coisas nesse sentido. E cara, no fundo, o que as pessoas estão querendo ter? Elas estão querendo ter uma vida digna, no mínimo, entendeu? No básico. Aí, o que acontece? Vamos lá.
Dito tudo isso, né? O que que ele fala? Ele fala que então o que falta para a favela é dinheiro. Cara, mas para analisar. Para analisar. Isto aqui não são pessoas miseráveis. Nós não estamos falando de pessoas miseráveis. Que aí eu concordo com o Mano Brown, é óbvio. Mais uma vez, você chega para um mendigo, o que você vai fazer? Olha, deixa eu te falar que você precisa de religião, você precisa de filosofia. Porra, não, né? Você precisa de cara de grana, ajeitar, né? Uma roupa, tal. É óbvio, você precisa ajudar aquela pessoa. Agora, e essa galera aqui, eu vou até pausar, que tá xingando, tacando pedra no Papai Noel, batendo no caminhão. Essa galera é miserável? Não, ela não é miserável. Ah, essa galera é favelada? Não sei onde eles moram. Mas assim, parem para analisar. Esta galera tem o dito dinheiro que o Mano Brown fala que falta. Assim, não tô dizendo que tem o nível, né, o dinheiro no nível que ele fala que ele tem e nós não temos. Beleza? Por isso que é tão louco, né? Tomar essa ideia sempre assim, né? É o branco rico e o preto pobre. Sendo que o cara não é aquilo. Tipo assim, é uma coisa surreal. Parece um nível é uma esquizofrenia absurda que se vive. Como, sei lá, esses esquerdistas ricos, assim. Você pega esses presidentes ricos aí, né? Que tem milhões, Naco, milhões, e estão falando lá que é um absurdo acumular dinheiro. É uma coisa assim, é esquizofrênica no fato, de fato, tá? Beleza. Dito isso, então, o que acontece, cara? E é isso que eu gostaria que vocês entendessem mais, né? O que acontece aqui? Bom, quando você então pega esta galera que tá tendo um nível de vida, veja, ainda, é claro, passa a necessidade, porra, tem que fazer conta, que essa é a realidade, infelizmente, essa é a realidade da maioria da população. Da maioria da população, fazer conta, pô, exagerei, deixa eu frear aqui e tal, né? E não consegui fazer tudo, talvez, e coisas nesse sentido, beleza? Ponto é, quando você fala assim, falta dinheiro, né? Você pode até colocar, beleza, falta dinheiro. É lógico que precisaríamos de um sistema mais igualitário, a gente precisa dar um jeito, né, neste absurdo que vivemos. Como, por exemplo, a gente tem que dar um jeito em coisas como o Felipe Neto, que gasta 120 mil reais numa estadia de hotel, mas que ao mesmo tempo se diz que precisa se questionar o acúmulo de capital. E que recebe isenção fiscal, né? Foi uma outra coisa que saiu na mídia também esses dias. Né? Então você nota que assim, é uma coisa, como eu tô te dizendo, é uma coisa esquizofrênica. Porque no fundo, qual é o discurso dele? Ele seta a coisa de uma forma muito absurda, Ferrari, iate e Nova York 3 vezes no ano. Depois ele conclui do seguinte modo: eu não sei agora se ele fala o preto, mas assim, se você tiver a oportunidade de pôr a mão no dinheiro, ponha. Você tem que pôr. Beleza. Esta mentalidade, o que tá gerando aqui hoje? Bom, um monte de molecada, um monte de menininha, que o quê? Que tá se prostituindo em OnlyFans, não é? Ou, por exemplo, imagine o cara ouvindo isso. Como que vai acontecer? O que vai acontecer com o sistema de moralidade dele? Bom, a gente já sabe. Se ele tiver a oportunidade, ele vai pegar. Logo, ele vai fazer o que for possível, ou o necessário ali, para que ele pegue o dinheiro. Então, o que acontece aqui? Bom, vamos lá. O que eu gostaria que vocês entendessem. O primeiro é o que nós, infelizmente, não saímos. E nem no discurso da direita e nem no da esquerda, muitas vezes. Aliás, da esquerda é óbvio, da esquerda tudo gira em torno de dinheiro. Tudo. Então, ou seja, eles são mais capitalistas do que qualquer pessoa. Porque para eles o capital é a única coisa que presta. Vocês entenderam? Tipo, é a única coisa. É a única coisa. Vocês veem que é sempre girando nesse entorno. Né? E o que é mais importante, sempre quando eles estão no poder é quando a população tem menos capacidade de ter coisas. Né? Beleza. Dito isso, o que acontece? Bom, é esse sentimento de insatisfação que eles querem o tempo inteiro espetar em você. Beleza? Ou seja, vamos lá. O que eu quero dizer aqui? Seguinte, nós temos uma mentalidade dinheirista. E o que é essa mentalidade dinheirista? É assim, primeiro eu ganho dinheiro, depois eu vejo o resto. É simplesmente isso. Lembra, eu falei disso a primeira vez que eu falei disso foi no estudo de caso, onde eu falo daquele MC Ryan, eu chamo de Ryan, tá? Eu sei que é Rian, mas eu chamo de Ryan. MC Ryan, vou até deixar aqui pra vocês, onde ele confunde, se eu não me engano, o mapa do estado de São Paulo, chamando de mapa do Brasil. E aí depois ele se orgulha, começa com aquele discursinho de tipo assim, só estudei até a sexta série, pai. Eu sou fora da estatística, pai. Por quê? Porque ele ganhou muito dinheiro não estudando nada. E aí o que acontece? Esse é o ponto. Mas o que acontece? Ele estudou depois que ele ganhou dinheiro? Não. Ele foi atrás de entender o básico? Não. Por exemplo, os caras ganham dinheiro cantando. Esses dias viralizou aquele MC Daniel cantando extremamente mal.
como se ele cantasse bem em algum momento, né? Mas assim, não tinha autotune, não tinha aquelas coisas que eles colocam, cantando mal no Multishow. Cara, o cara ganha dinheiro, velho. A dar com o pau. A única coisa que ele faz é ficar comprando BMW, ostentando e tal, não é? Pegue o Podpah. Toda hora viraliza com uma pergunta estúpida sendo feita. E aí o que acontece? Quando dá merda, eles se irritam. Eu vi esses dias aquele mítico, surtando, se bem que deve fazer um tempo já isso aí, né? Falando que saiu na Forbes, que ganhou dinheiro e não sei o que lá. Cara, ou seja, é pior ainda. Se você continua tapado por escolha, o ponto é, falta dinheiro pra essa galera. Vocês entenderam? Acho que vocês estão entendendo o meu argumento. Cara, não... Assim, vejam, mais uma vez. Pro miserável, claro que falta. Claro que falta. Mas o que acontece é, imagine uma mãe que se destaca e ganha um dinheirinho a mais. Ela olha para o seu filho. O que ela quer pra ele? Ela quer dar mais dinheiro pra ele, mais mesada, pra que ele compre um tênis bacana, ou pra que ele tenha uma Ferrari, um iate, essas coisas assim, como o Mano Brown alega? Ou, na verdade, o que ela gostaria é que esse moleque, ele estudasse, tivesse uma condição de vida melhor, realmente fosse alguém útil para a sociedade. Sim ou não? Vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte, quando você fala de estudo, tá? Quando você fala de estudo, e principalmente para essa galera que não estuda, e que quando dá certo, fica focando o tempo inteiro no que eles gostam de fazer, que é a ostentação, o que eles botam na cabeça do moleque? Eles botam na cabeça do moleque que o dinheiro é a prioridade. E depois não se entende por que muitas dessas pessoas, ou dessa molecada, digamos assim, tá, vamos lá, não quer trabalhar, tá preguiçosa, tá caindo de cara no OnlyFans, tá caindo de cara em outras coisas, não querendo estudar. O problema é o mesmo. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Quando você pega essa molecada mini coach, obviamente eles têm dinheiro. Por quê? Porque primeiro, se eles estão ali brincando de coach, é porque tem alguma, vamos dizer assim, no mínimo, eles têm um suporte por trás. Os pais apoiaram, os pais valorizam aquilo. E você vê, esse é o grande ponto. Eu não estou falando só da favela, eu estou falando de todo mundo. A mentalidade das pessoas hoje é esta, o tempo inteiro. É dinheiro, 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 dinheiro. Não que não seja necessário, não que não seja bom ter, não que seja ótimo você conseguir conquistar as coisas, é claro. O problema é que nós estamos, não só, nós já invertemos, é óbvio, a coisa, mas não só estamos permanecendo, como estamos perpetuando esta inversão. Você vai falar com alguém para, por exemplo, que nem aqui, né? Pega essa galera mini coach. Como eles estão viralizando na internet? Se eu for para a escola é porque eu vou para ensinar, porque tudo que tem na escola não tem aplicabilidade. Você já deve ter escutado isso. Né? Teve um menininho lá, tadinho assim. Pô, o moleque deve ter, sei lá, 13 anos. Tipo, como que o pai deixa ele falar uma bobeira dessa? Por que eu vou estudar Aristóteles? Por exemplo, vai chegar alguém doente e eu vou falar o que é Aristóteles. Cara, esse é o nível. Esse é o nível da educação. Aí você vai ver, cara, vamos lá. O nível educacional do Brasil, ele só piora. Ele só piora. A galera, eu lembro de eu entrar na faculdade, poxa, cara, 16 anos, tá? E os meus colegas, eles não saberem escrever cinto. Eu lembro de uma vez até que um rapaz, ele foi escrever um texto, ele começou assim, na madrugada de terça-feira, às 7 horas da noite. Cara, olha isso, olha o nível de escolarização. As pessoas, vejam, o que eu tô dizendo é que é um sistema que ele se auto-perpetua. É uma linguagem simplificada, histórias fáceis de você acreditar, e que não transparecem o verdadeiro problema. Cara, vamos lá. Nós vivemos um momento, e assim, é um momento muito perigoso, porque é um momento que já antecedeu grandes atrocidades no mundo, que é um momento de ressentimento exagerado. E pior, ressentimento exagerado racial, pregado por essas pessoas. Porque quando o cara fala isso, o que acontece é, quando o moleque X ouve, porra, falta dinheiro, e é por causa do dono de fazenda branco, ele não vai achar o dono de fazenda, porque o dono de fazenda tá numa fazenda, porra. Mas ele vai achar o branco que tá andando do lado dele. A pessoa que tá do lado dele ali. E é branca, e por algum motivo, aliás, a gente sabe por qual, ele vai unir uma coisa na outra, e vai mais uma vez entender, porque perceba o seguinte, é um plano de vida o que o Mano Brown faz. Vamos lá. Você não tem Ferrari, você não tem iate, você não vai a Nova York 3 vezes no ano. Logo, botaram na tua cabeça que você não tem o direito de fazer.
Beleza. Por quê? Porque isso é o que foi vendido. É o que eles querem. Quem? Eles. E daqui a pouco, o que acontece é, falta então dinheiro para você. Beleza. O que eu tenho que fazer então? A qualquer custo, pôr a mão no dinheiro. Inclusive, lesando qualquer pessoa que possa lesar. Até um colega. Até uma pessoa que está do meu lado. Até, sei lá, a minha própria família. Por quê? Porque não tem nenhuma restrição ali ao que ele disse. Concluindo, o que acontece? Bom, aí entramos no ponto. Para que você identifique o seu inimigo. Você não é assim porque o dono de fazenda branco te convenceu disso. Aí você pega e mata. Você mata a charada a partir de um estereótipo. Então toda pessoa branca tem que descer do seu privilégio, porque eu tenho que subir. E o que é isso? Cara, não sei. É uma coisa totalmente abstrata. Eu quero falar disso até mais pra frente com uma outra colocação de uma outra pessoa que vive cancelando todo mundo. Vocês entendem o que eu tô dizendo aqui? Então, assim, o que acontece é... Não, o problema... Vamos lá. O problema não é quando os caras apontam as verdadeiras injustiças, que são reais. Vejam, é um absurdo nós vivermos numa sociedade onde a gente vê uma pessoa jogada na rua passando fome e a gente ignora. Só que deixa eu falar uma coisa pra vocês. Qual que é a grande solução para isso? A única é a caridade cristã. A única. Porque o que esses caras fazem não é caridade de modo nenhum. De modo nenhum. Quando você vira pra alguém e você convence ela de que você precisa ser imoral, porque o dinheiro vale mais do que qualquer coisa, você está destruindo a vida daquela pessoa. Mesmo que ela consiga... E veja, pior ainda se ela conseguir o dinheiro. Porque ela vai se tornar o que a gente vê acontecendo a rodo. Pessoas semi-alfabetizadas que ganharam muito dinheiro e quebraram, faliram ou até perderam a própria vida vivendo um modo de vida desregrado. Um tempo atrás ouvi uma história lá de uma pessoa X que estava me contando, o filho de um bancário aí, que vivia uma vida de prazeres. O que aconteceu? Passou um tempo, deu uma Ferrari pro filho. É exatamente o que ele tá falando. Sabe o que esse filho fez? Se matou com uma Ferrari. Agora, o que acontece aqui? Vejam, é claro, eu não tô querendo também generalizar a partir dessa história. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte: o que falta para o povo brasileiro é cultura. Cultura real. Cultura que faça as pessoas enxergarem a realidade. Que faça as pessoas ascenderem da miséria que nós todos vivemos. Porque a real é que, veja, vamos ser honestos, não está fácil para ninguém. Está fácil para esta elite, porra. Para esta elite que falou que ia combater a elite e se tornou a porra da elite. Por que vocês acham que o discurso dessa galera tá sempre contra quem? A classe média. Porque é a única que eles querem extirpar de fato, explorando a porra do pobre e dando abraço nos ricos. Porque me respondam uma coisa: esta galera dá mão para essas pessoas que eles tanto atacam. Então vamos sair desse negócio. Por isso que eu tô dizendo, falta cultura, para que a gente entenda o que tá acontecendo. Só que quando eu fico botando na tua cabeça que o que falta é dinheiro e te boto como um ratinho atrás dessas materialidades, o que você vai fazer? Você não vai pensar em mais nada. Você não vai pensar em mais nada. Você só vai querer benesse, conforto. O pior é que as pessoas, claro, caem nisso. Porque o que acontece? Muitas dessas pessoas, elas se sentem, sei lá, que sejam culpadas ou coisas nesse sentido. E o que elas fazem? Elas vão lá e começam a repetir essas coisas para sinalizar virtude, mesmo que elas não melhorem como pessoa. Porque vivemos mais uma vez a época do discurso. Vocês entenderam? Então, quando eu vejo isso, que a gente sabe que o Mano Brown, obviamente, influencia muita gente. Ponto é, bicho, quando ele fala um negócio desse, ele tá condenando os jovens que ele tá tentando exortar. Por quê? Porque esta molecada vai falar pra educação, né? Nossa, vá merda. Eu quero dinheiro, porra. E vão cair no colo de, sei lá, traficante, coisas assim. Porque, veja, por exemplo, nas favelas, sabemos que tem crime. Esses criminosos são pobres? E por que eles não melhoram a vida deles? Por que eles não ascendem assim, né? No sentido de, sei lá, transformar a realidade? Agora, mais importante do que isso, há algum problema em virar um bandido, traficante ou coisas assim? Bom, pelo que o Mano Brown falou neste corte, não há. Porque se você tiver a oportunidade de pôr a mão no dinheiro, ponha. E, cara, não tem problema nenhum. Ninguém se escandaliza com ele falando um negócio desse. Ninguém se escandaliza. Vocês entendem o que eu tô dizendo? É claro, vejam, mais uma vez, nós aqui então tocamos em vários pontos
E claro, eles precisariam ser cuidados, né? De modo mais sofisticado, vamos dizer assim. Afinal de contas, não tem como a gente não fazer certas abstrações, certas generalizações. O ponto é, nós estamos vivendo uma era de ressentimento profundo, pois todo mundo acha que a felicidade está na matéria, está no ter mais, certo? Mesmo as pessoas que fazem isso e veem que não é assim. A mesma pessoa que está lá, por exemplo, ansiosa, triste ou depressiva. Ela vai no shopping, compra 1 trilhão de coisas, chega em casa, tem um certo êxtase e no dia seguinte está depressiva de novo. Mas continuamos dobrando a aposta nisso. Aí a menina vai lá e vai pro OnlyFans. Aí ela vai lá, daqui a pouco ela tá perdendo dinheiro, ela vai lá e dobra a aposta, faz coisas mais obscenas. O jovenzinho vai lá e daqui a pouco acredita que tem que sair da escola. Por quê? Porque ele ganhou um dinheirinho ali. Então, ou seja, no fundo, o que nós queremos? Nós queremos apenas um pouquinho mais de dinheiro. Não é? E quando a gente alcança, a gente quer um pouquinho mais, a gente quer um pouquinho mais, a gente quer um pouquinho mais. E nós nunca olhamos para o que, primeiro, verdadeiramente nos tirará deste modo de miséria, que é estarmos educados, compreendermos a realidade, deixarmos de ser massa de manobra, entendendo, primeiro, o que de fato acalenta o nosso espírito, o que preenche esse vazio que sentimos. Cara, vivemos a era do vazio. E aí, o que nós estamos fazendo? Dobrando a aposta cada vez mais no errado. Então, mais uma vez, eu não estou aqui falando contra o dinheiro, eu não estou falando aqui que não há injustiça. Eu acho que não dá para ser mais claro, pelo menos no que eu toquei, o meu ponto. Só que este é o aspecto central. Quando você vai ver, por exemplo, no catolicismo, no cristianismo, onde Jesus fala para que você, de fato, ajude o pobre. Quando você vê aquele pobre, é a mim. Quando você ajuda aquele pobre, você está ajudando a mim. Né? Cara, este é o ponto. Se nós fizéssemos isso apenas, nós teríamos uma outra sociedade. Só que qual que é o problema? O problema é o seguinte: este discurso ele vai te gerar eterna insatisfação, pois sempre haverá alguém mais rico do que você. Beleza? Ele vai te gerar um ódio ao que você facilmente reconhece, que é vamos dizer assim, esta separação cada vez mais disseminada em classes e diferenças e mais diferenças. E a gente vai cada vez mais se separando. E aí o que acontece? Nós aqui embaixo começamos a nos digladiar. Ou seja, a gente começa a se bater. Enquanto esta galera, de algum modo, dá risada de tudo aquilo. Porque eu já falei pra vocês, Estado grande só se sustenta no caos. Entendam isso de uma vez por todas. E eu não... Vejam, mais uma vez, esta galera, né, que fica aí, de algum modo, babando o ovo dessa galera, desse governo, que, por exemplo, cara, tá pela 5ª vez, sei lá, não é isso? 5ª vez, né? E, cara, o Brasil só piora, porra. E os próprios dizem, né? Ele não falou que não teve um governo até hoje que cuidou da educação, e ele tá certo, não teve mesmo. Não teve, sabe por quê? Porque de ambos os aspectos a galera é burra, tapada, não tem cultura. E quando esta galera da direita também, que diz que vai defender as pautas e o cacete, chega lá, fica preocupada com a mesma coisa que eles estão falando aqui. Carguinho, dinheiro. Cara, a maioria. Então é isso que eu tô querendo que vocês entendam. Vejam, o que eu tô dizendo é o seguinte: queiram dinheiro, beleza, mas queiram o dinheiro de modo ordenado. Senão, esta vai ser a sua falência. Vejam, não é possível que alguém veja isso e fale: ah, entendi, o que falta para essa galera é dinheiro. Porque se eles tiverem mais dinheiro, eles vão ser mais civilizados. O que a gente mais vê é um bando... Por exemplo, a gente vê muito rico, snob, pessoas, assim, totalmente mesquinhas, egoístas. Cara, deixa eu falar só pra concluir, né? Também não quero estender demais. Nós estamos acabando com a caridade, com a gentileza. Acabando. E a caridade, a gentileza, ela não vai acontecer na mentalidade dinheirista. Porque você vai querer tudo só pra você. Ela vai acontecer em outro lugar. Na educação, na religião, na filosofia, no conhecimento, beleza? E aí, o que nós estamos vendo? Cada vez mais um povo sem gentileza. Observe. Veja se não é cada vez mais raro as pessoas segurarem a porta pra você. Veja se não é cada vez mais raro você, sei lá, você tá dirigindo. O pedestre, ele se joga na frente do carro e não te olha.
Mesmo que você pare, ele não te agradece. Por quê? Porque é sua obrigação. E é este o ponto. Quando nós vivemos um mundo onde só existem vítimas, todo mundo que você olha de fora de si é algoz. E é este ódio que eles estão implantando na cabeça de todo mundo que vai destruir cada vez mais a nossa sociedade. Então, assim, eu tudo bem, acho que não falei de modo tão organizado como eu sempre faço, não falei talvez de um modo mais didático, como a gente geralmente faz aqui, mas eu indico que vocês assistam alguns dos estudos de casos onde eu já fiz isso, tô tomando como base que vocês já assistiram. Então até convido mais uma vez, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ativem as notificações, pois já deu para perceber que pela temática, infelizmente, as redes sociais não vão privilegiar esse tipo de conteúdo, então eu preciso da sua ajuda. Se inscreva, curta e ative. Por você primeiro, para você ser avisado sempre. E também, claro, para este canal crescer cada vez mais. Mas, assim, reflita sobre o que eu estou falando. Observe na realidade. Observe até o que ele está falando. Se você fala, não, porra, mas o que ele falou fez sentido, então observe na realidade e veja o que o discurso dele vai gerar no final da ponta. É isso que eu gostaria que vocês recuperassem. A capacidade de entender. Vejam, quando eu falei até daquele rapaz que tá publicando um monte de misoginia, fingindo que tá dando dica de masculinidade, eu citei ali, eu vou até deixar aqui pra vocês. Eu printei não, né? Enfim. Caramba, fugiu a palavra, mas enfim, eu dei destaque ali pra uma frase onde eu mostrei pra vocês, ó, esta frase aqui é uma frase totalitária. É uma frase que vai, assim, utilizada por governos que exterminaram pessoas. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Então, no fundo, a gente precisa voltar a reconhecer a imoralidade do que é dito. E a gente só vai conseguir fazer isso com educação. E é por isso que eles não querem você educado. Não, eu tô falando sério. Ó, leiam Maquiavel Pedagogo, Emburrecimento Programado. Cara, é sério. Não é possível que nós acreditemos que a educação só piora, nós ficamos cada vez mais bestializados e tá tudo bem. O que falta é dinheiro. Não é possível. Não é possível. Bom, enfim, este foi o recado de hoje. Mais uma vez, se inscrevam, curtam e vejo vocês nos próximos estudos de caso. Assistam os estudos de caso que eu fiz a referência, a aula que eu sempre deixo marcada, que é a primeira aula do canal, que é muito importante, e vejo vocês nos próximos estudos de caso. Um grande abraço e até lá.